Oi, esse é meu primeiro vídeo desse tipo. Eu espero que vocês gostem, porque é um vídeo que eu estava com muita vontade de fazer. E ele é um tipo de resenha dos livros que eu tô lendo no momento. Dessa vez eu vou fazer de um livro bem especial, que era um livro que eu tava esperando há muito tempo. É A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Susan Collins. Pra quem não sabe, ela é autora de Jogos Vorazes, da trilogia dos Jogos Vorazes, que resultou em 4 filmes. Esse livro traz a realidade dos jogos, só que de uma forma diferente. Ele apresenta pra gente uma Panem que a gente não conheceu. Uma Panem que acabava de sair da guerra, com cenas inclusive do momento da guerra, e uma visão totalmente diferente. Porque dessa vez quem conta a história é o Snow, que ainda nem sequer era presidente. Se você não leu nenhum ou não assistiu o filme, você pode ler, porque ele traz uma história em um tempo diferente. Mas provavelmente você não vai aproveitar tanto quanto quem leu ou até só viu os filmes, porque ele traz algumas referências, umas conexões com os outros livros. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das expectativas de quem tinha lido Jogos Vorazes, os 3 livros, e o que eu estava esperando para esse livro. Para começar, foi um livro um pouco polêmico quando foi falado que ele ia ser criado, porque não era a história que a maioria das pessoas esperava. Todos estavam esperando algum dos jogos anteriores, seja o jogo do Finnick, ou o jogo do Hammond, ou até de qualquer outro personagem que a gente conheceu ao longo da trilogia. Mas a Susan decidiu que o importante agora era falar sobre o Snow. E o Snow sempre foi um personagem que me chamou muita atenção. Não por admiração nem nada do tipo, mas era um personagem que me chamava atenção pelos atos dele, pelas falas dele. E eu entendi muito bem a escolha da autora em trazer esse conteúdo para o livro. Trazer esse personagem como o principal do livro, porque ajudou muito a compreender como os Jogos Vorazes virou daquele jeito que a gente conhecia. Ela conta que ele não foi sempre assim, e no livro ele explica exatamente os passos que foi dado para chegar nos Jogos Vorazes que a gente conheceu na trilogia. Mas mesmo assim foi um livro muito criticado assim que foi lançado, porque além dele ser um livro enorme, que ele tem mais de quase 600 páginas, ele é um livro um pouco denso, é um livro muito reflexivo, com menos ação, diferente da trilogia, principalmente A Esperança, que traz muita e muita ação, apesar das reflexões que a Katniss fazia ao longo do livro. Nesse, o Snow é reflexivo o tempo inteiro. Ele, como a história é narrada por ele, é ele pensando, é ele falando o tempo inteiro. E é, de certa forma, em alguns momentos cansativos. Afinal, o Snow não é um personagem que você, pelo menos, não deveria simpatizar. Então, chega um momento que você fala, cara, por que ele tá falando isso? E, ao mesmo tempo, tem raros momentos em que a gente pensa assim, ah, tá. Só que daqui a pouco ele vai e fala uma besteira, ou pensa uma besteira, e você fala, cara, como? Ele traz uma visão reflexiva política também. Então, acaba se tornando um livro meio pesado de você ler 600 páginas falando sobre a vida em sociedade, como as pessoas agem ao ponto delas perderem a empatia, o respeito pelas outras pessoas, e ao mesmo tempo você pensa por tudo que aquelas pessoas realmente estavam passando, e de certa forma aquilo acaba se tornando aceitável, não de uma forma certa, mas tipo, você consegue entender um pouco como aquilo tudo virou o que a gente conheceu na trilogia, sabe? De forma alguma a autora tenta fazer com que a gente ache que o Snow é um coitadinho, que as atitudes dele são certas, que é aceitável, nem nada do tipo. E isso foi bom porque um medo que as pessoas que conheciam os Jogos Vorazes tinham era de que aqui ela tentasse defender o Snow. E de forma nenhuma ela fez isso. Ela fez a gente, em poucos momentos, a gente pensar, ah, talvez ele
consiga fazer alguma coisa boa, mas logo em seguida ela traz os pensamentos e as ações dele que a gente fala, não, ele é o Snow que a gente conheceu. E pior ainda, porque a gente vê esse Snow em formação. A gente vê como ele chegou e como ele virou aquele ditador tirano que a gente conheceu. Eu vou continuar sem dar spoilers, mais pro final eu vou entrar numa conversa mais a fundo, mas eu vou avisar quando os spoilers forem começar, caso você ainda não tenha lido. A história é narrada pelo Snow, mas tem outros personagens que chamam a nossa atenção, só que eles não são bem trabalhados, sabe? Você vê um personagem mais superficial, desde a família dele, que a gente vê bem rapidamente, ele descreve, tem cenas com eles, mas é bem superficial, até os personagens que ficam mais próximos dele. Eu entendi como uma forma da autora mostrar que pro Snow ele era o mais importante, sabe? De que, tá, tinha outras pessoas, pessoas muito interessantes que a gente queria ao longo do livro que elas fossem mais vistas, mais mostradas, mas o Snow fica muito nele, e isso acaba até fazendo o livro ficar em alguns momentos meio cansativo. Como eu esperava muito por esse livro, eu consegui ler ele mais rápido, mas eu vi que teve gente que teve dificuldade para ler justamente porque ficava muito no ego do Snow e ele se justificando para ele mesmo e explicando por que ele estava fazendo aquilo e não, e na maioria dos momentos não fazia o menor sentido, além de ele querer realmente o poder e ele querer mesmo ser melhor do que os outros, apesar de que a gente vê pela história que ele não tem, porque ele ter poder, a família dele não tem condições nenhuma para isso no momento, né? Ele já teve muito poder, a família dele era uma família poderosa, mas ele se acha superior aos outros, então para ele não faz sentido ele não ter mais esse poder, a família dele tem que ter, e é a obrigação dele reviver esse poder da família. Então fica nisso em muitos momentos do livro, ele trazendo esse pensamento de que eles precisam ser mais valorizados, que eles precisam ter mais poder. E quando ele vê a capital que busca esse poder também, ele acaba se identificando. E ao longo do livro a gente vê como ele distorce as coisas, né? Às vezes está acontecendo uma coisa boa e daqui a pouco você vê e ele virou e aquilo já virou uma coisa ruim. Ele fez aquele momento, pelas atitudes dele, aquilo se tornar ruim. E você fala, ah, tá, é o Snow. Porque em breves momentos, quando você começa a se identificar, porque você tá lendo como ele, né, a visão dele. E aí você, por um breve momento, você se identifica e pensa, tá, talvez em algum momento tenha acontecido uma coisa boa, que ele tenha feito uma coisa boa. Mas ao mesmo tempo ele vai lá e meio que se sabota e ele mesmo destrói o que poderia ser bom, tanto para ele quanto para as outras pessoas. A Susan Collins organizou esse livro, assim como ela organizou os outros, em blocos. Então são 3 blocos com momentos diferentes da história do livro. E a gente vê o Snow sendo construído ao longo desses 3 momentos. Tem o primeiro momento, que é o pós-guerra, o pré-Jogos Vorazes, pré-10ª edição dos jogos. Tem o momento dos jogos, mas não é focado nos jogos. A gente não vai ver a arena do mesmo jeito que a gente viu nos outros jogos, nos outros livros, porque nesse momento, como é a visão do Snow e ele não está na arena, então a gente vê uma visão de fora. Então a arena fica em segundo plano a maior parte do tempo. O terceiro bloco da história, a terceira parte da história, ela se passa com o Snow pós-jogos. O que ser mentor dos jogos, né, que ele estava participando ativamente dos jogos, mas não na arena, ele como mentor, o que aquilo dos jogos fez com ele, né, que consequências os jogos teve com ele pós-jogos. E agora eu vou contar um pouco mais da história, só que trazendo uma discussão mais fatos do livro. Então vai ter spoilers se você não leu o livro ainda, você não assiste essa parte do vídeo, porque a gente agora vai conversar de fatos realmente do livro e as conexões que o livro trouxe do universo dos Jogos Vorazes que a gente já conhecia. Esse livro, ele traz personagens que, por mais que a gente quisesse que eles fossem mais aproveitados, eles ainda assim
chamaram a atenção, né? Então tem a Tigris, que era uma personagem que a gente viu no último livro e no último filme. E é uma personagem que a gente sabia, o que a gente sabia dela era que ela era estilista dos jogos, mas que ela tinha sido excluída dos jogos pelo Snow, segundo ela, pela aparência dela. Isso foi o que a gente sabia anteriormente dela. E agora a gente descobre com esse livro que ela era prima do Snow. Então a gente vê que a relação deles era bem mais do que só uma relação dela ser uma estilista dos jogos. Ela era da família dele. Então a gente vê a relação de coisas que ela fez por ele e ela incentivando ele, ela cuidando dele por ela ser um pouco mais velha que ele. Ela cuidava dele no momento de guerra, pós-guerra. Ela era o pouco da família dele, que só sobrou ela e a avó deles. Ela era uma espécie de conselheira dele, ela apoiava ele. Quando ele começou a participar dos jogos, ela ajudou ele a realmente ir, se apresentar e tá lá. Ela apoiou ele, entendeu os primeiros atos ruins que ele cometeu, as primeiras mortes que acabou cometendo. Ela apoiou ele, entendeu o porquê que ele tinha feito aquilo, não julgou ele nem nada. E o livro não traz o que aconteceu pra briga deles, pra ela de fato ter sido excluída dos jogos e chegar no momento que a gente conheceu ela no, no livro A Esperança. Mas e o que deixa a gente com mais vontade de entender o que aconteceu. A gente só sabe que em algum momento o relacionamento deles não deu certo. Pode ter sido pelas coisas ruins que o Snow acabou fazendo, né? Foi piorando. E ela acabou não aceitando mais. Ou se teve alguma outra coisa, alguma outra briga que a gente não sabe. Uma outra personagem bem importante dessa história é a Lucy. A Lucy é uma menina do Distrito 12 e ela é sorteada para os Jogos Vorazes, a 10ª edição. E nesses jogos é o primeiro jogo onde os tributos passam a ter mentores. E o Snow, por estar se formando na escola, é um desses mentores. Ele acaba sendo mentor da Lucy, uma menina do 12, o que começa a construir uma relação do presidente Snow com o Distrito 12. E a gente acaba conhecendo a Lucy, vendo a menina que ela é e vendo, né, a vontade dela de sobreviver e conhecendo a história dela com a música. E a gente, ao longo do livro, percebe que ela é a autora de 2 canções que a gente conheceu lá nos Jogos Vorazes com a Katniss cantando. E ela foi a autora da música da Árvore Forca, que é uma parte interessante do livro, onde o Snow e ela vivenciam esse momento contado na música do enforcamento do homem, da mulher que ele ama estar lá, e ele pedir para ela fugir. Então a gente vê a história real da música, né? O que gerou a criação dela. E a outra música que ela também compôs foi a música que a Katniss canta tanto para Prim como para Rue na arena, a música da Campina. Então são partes de conexões que a gente vê com os outros livros. E é interessante ver que a Lucy que criou, né? Então eu fico imaginando como o personagem, né, do Snow vivenciou essa cena da Katniss cantando uma música que ele sabia que a Lucy quem tinha criado. E aí constrói mais ainda essa relação do Snow com o Distrito 12, né? Na última parte do livro, ele é levado até o 12, né, como punição. Ele acaba escolhendo o 12, mas ele acaba tendo que virar um pacificador como punição por ter roubado nos jogos. Então a gente vê ele de fato no 12. Então é interessante saber que ele conheceu o prego, que ele conheceu a situação da população do 12, né? A precariedade, a falta de comida, a falta de itens básicos de sobrevivência, né? Eletrodomésticos, eles não tinham como armazenar alimento, e ele vê tudo isso. E aí eu fico me perguntando, será que
a situação melhorou um pouco. Não que ele tenha sido bonzinho, mas por ele ter tido esse contato, sabe? A partir das televisões fica claro que ele, no final, né, ele que incentiva para os jogos continuarem, os distritos têm que ter acesso a essa tecnologia, mas ainda assim me pergunto, não que eu acho que ele possa ter sido bom, claro que não, porque ele age de acordo com os interesses dele. É uma questão dele querer algo em troca. E fica claro que quando ele acha que aquela pessoa não é mais útil para ele, ele simplesmente a elimina. E deu para ver isso com ele em vários momentos do livro. Tanto quando ele começa a agir com os venenos, né? Quando é a primeiro momento dele com o veneno, que é junto com a Lucy. É uma forma que eles criaram de se livrar das pessoas de forma mais rápida e, às vezes, em alguns momentos menos suspeitas. Então a gente vê que ele começa com veneno, ajudando ela a trapacear na arena com veneno. E depois, no final, ele também usa o veneno para destruir um homem que ele não gostava de forma nenhuma. E que ele sabia que não ia ter utilidade nenhuma para ele, então ele simplesmente envenenou o cara. Além disso, teve a morte de um personagem que me chamou muita atenção. Ele era um personagem totalmente contrário ao Snow, apesar deles serem amigos, né? O Snow, claro, era super falso com ele em relação ao pensamento. Ele não aceitava nada do que o Sejanus Flynn pensa. E ainda assim, eles acabam sendo amigos, porque o Snow vê nele um aliado, já que ele era de família rica e tinha os benefícios, né? A comida e tudo mais, que o Snow tinha interesse. Então, ele acaba sendo um pouco próximo, apesar dele, em vários momentos, não entender por que ele estava próximo dele, que não valeria a pena, porque ele só criava confusões e acabava colocando a própria vida do Snow em risco. Mas, de certa forma, eles foram próximos de um livro, pelo menos na visão de outras pessoas, né? Porque a gente vê que o Snow, em momento nenhum, gosta do Sejanus. Ele simplesmente tolera com o objetivo de tirar vantagem dele, né? E é outra morte que a gente vê o Snow cometendo. Apesar de não ter tido tanto espaço no livro, a gente vê que era um personagem que tinha ideais, né? Que buscava melhorias para todos, que até por ser de um dos distritos, ele via a capital como a coisa ruim da sociedade, não como quem pudesse salvar tudo e criar uma sociedade de paz e tudo mais. Um outro grupo de personagens que acaba chamando a atenção da gente é o Bando, da qual a Lucy faz parte, né? A tributo do Distrito 12. E eles são um grupo de músicos que não fazem parte do 12, né? Eles não eram do Distrito 12, mas acabam tendo que ficar lá por causa da capital que prende eles ali e não deixa mais que eles continuem, né? Eles eram como se fossem nômades. E a partir daquele momento da guerra, pós-guerra, eles tiveram que continuar no 12 e não puderam mais sair dali. Então a gente vê esses personagens, a história deles, acaba fazendo a gente pensar, né? A Lucy, no final do livro, né? Aquele final que, que deixa meio em aberto do que acontece com ela, né? Ela desaparece, a gente não tem certeza do que aconteceu. Acredito eu que ela não tenha morrido, mas a gente não deixa claro, né? O Snow tenta, mas aparentemente ele não mata ela. E ela simplesmente some. Mas o bando continua no 12. Não, o livro não faz menção de alguma reação que o Snow possa ter tido contra o bando. Então faz a gente pensar o que relação eles podem ter com os personagens que a gente conheceu nos outros livros, né? O Gale, o Pita, ou até a família da Katniss, né? Que eu acho que é o mais provável. Ainda sobre o Snow no 12, é interessante a gente ver, né, que na capital ele começa a ter esse contato com os bestantes, correr dos jogos, né? Ele, por ser mentor, ele acaba tendo o contato na academia com a criação desses bestantes. E ele, no 12, ele tem esse contato com os gaios, tagarelas, com os tordos. Então é interessante ver essa relação realmente
do Snow com o Tordo para além da Katniss, né? No caso anterior a ela. Então, como os Tordos eram usados como espiões da capital, que a gente vê, né, que era uma Panem totalmente diferente, uma Panem que estava sofrendo muito pós-guerra, que era uma Panem que as pessoas estavam passando fome, estava tentando se reerguer, mas às custas de outros, né, no caso dos distritos, mas ainda assim estava longe de se tornar a Panem que a gente conheceu. Sobre a 10ª edição dos jogos, o livro traz uma ideia de um romance que aconteceu entre o Snow e a tributo do 12, né, a Lucy, mas ao mesmo tempo que o livro mostra um pouco disso dela criando um carinho estranho por ele, porque afinal ele tava era por causa dele, das pessoas que ele convivia, que ela estava lá se expondo à morte, né, ela e as outras crianças que estavam como tributos nesses jogos, e ao mesmo tempo ela acaba criando esse relacionamento porque ele ajuda ela de certa forma, mas é claro que a gente vê que ele não ajuda querendo salvar a vida dela, né? Ele ajuda mais com o objetivo de ganhar os jogos, principalmente no meio quando surge aquele prêmio que interessa muito a ele, né? O prêmio da Bolsa de Estudos. Então ele quer ganhar o prêmio e ela estar viva é uma consequência, né? Ela sair viva dos jogos é uma consequência que para ele é boa, porque se ela vive, ela ganha e ele ganha também, né? Mas não pela vida dela, né? A gente deixa isso claro. Em alguns momentos ele parece preocupado com ela, mas ao mesmo tempo, no mesmo segundo, ele já mostra pra gente que não é por carinho nenhum. É simplesmente pelo interesse pessoal dele. O livro também traz a relação das rosas, né? O Snow com as rosas, desde o do primeiro momento do livro. A gente vê essa relação da família dele, mostrar o poder através das rosas. E fica claro que pro Snow, essa relação de poder, conforme ele vai tendo aqueles diálogos com a doutora, a gente vê que, da mesma forma que a capital quer o poder, que a capital busca o poder acima de qualquer coisa e com isso o controle sobre os distritos, ele também quer isso. Então ele se identifica muito com a capital. Então a gente vê esse discurso dele de justificar tudo pelo poder. Qualquer atitude dele, ele justifica que é porque ele quer o poder de volta para a família dele, né, o prestígio. Então, em vários momentos do livro, fica até repetitivo, ele se justifica com isso. E em momento nenhum aparece ele querendo criticar a capital por isso, porque como é algo que ele quer para ele, né, para a família dele, ele super entende a capital, ele não vê isso como errado, né? Matar crianças para manter o controle para ele não é errado. Se a capital consegue manter o poder, então que as crianças morram, porque o importante é ter o poder e o controle sobre as outras pessoas. E ele, em vários momentos, o livro traz essa filosofia dele de manter o poder a qualquer custo, inclusive matando amigos e possíveis amores, que a gente vê que de fato não aconteceu, né? Ele não amou a Lucy, foi realmente uma questão de interesses, mas rapidamente a gente acha que talvez tenha tido alguma relação de amor mesmo, mas rapidamente ele destrói isso e mostra que não, era realmente uma questão só de interesse e que a partir do momento que ela não era mais útil e ainda assim poderia prejudicá-lo, ele decide que não, que aquilo não vale a pena e que o importante para ele é realmente matá-la, se livrar dela e assumir o poder que ele acha que merece. Se eu me perguntar se eu acho que vale a pena você ler o livro, eu vou dizer com certeza que sim. Talvez para algumas pessoas vão gostar mais, outras vão gostar menos, algumas talvez até odiar, mas principalmente para quem já estava inserido dentro do universo dos Jogos Vorazes, é muito interessante a gente ver, né, Panem pelos olhos do Snow, ver como foi criado, né, os jogos e que relação ele teve com isso, como ele transformou os jogos, né? Porque os jogos que a gente vê nesse livro, a 10ª edição, é muito diferente da edição da Katniss e em relação a público assistir, a como os distritos, né, os tributos dos distritos eram tratados. Então a gente vê que essa experiência dele como mentor
realmente transformou os jogos, e a gente vê que não é que tenha transformado em algo bom, porque os jogos não são algo bom, mas ele transformou como as pessoas viam os jogos, né? Aquele pensamento que a gente vê no Gale lá no primeiro livro de por que as pessoas assistem e tudo mais é justificado nesse livro. Porque as pessoas nesse livro no início não assistiam os jogos, achavam ruim, achavam algo não agradável, né, de você assistir crianças se matando para que não houvesse uma nova guerra, mas o Snow consegue, a gente entende, né, que ele consegue transformar essa visão, fazendo com que as pessoas assistam, com que as pessoas torçam, que as pessoas se identifiquem com os tributos. Ele traz os tributos para mais perto da capital, né, e aí conseguir patrocinadores, conseguir dinheiro e fazer com que as pessoas de fato gostem de assistir. Então é interessante ver essa construção tanto do personagem, que era um personagem que a gente já conhecia e odiava, mas ver a construção também, a reconstrução de Panem e a construção dos jogos da forma que a gente conheceu, né? Então, eu aconselho sim a você ler. E é um livro interessante, né, para reflexão da sociedade em geral. Então, vai além dos jogos vorazes, é uma questão social que a autora traz nos outros livros, mas eu acho que está bem mais clara e um pouco mais dolorosa nesse livro aqui. Então, eu espero que você tenha a oportunidade de ler. E se você já leu, comenta aqui embaixo para mim o que você achou. Ou então, se você quer ler, e me diz aqui que eu te ajudei a te incentivar a ler. Eu espero que você tenha gostado. Talvez tenha ficado um pouquinho longo, mas é um livro de quase 600 páginas com vários fatos interessantes que eu não tinha como deixar de falar. E olha que eu acho que eu esqueci de alguns. E se você acha que eu esqueci de algum fato muito interessante que te chamou a atenção no livro, comenta aqui embaixo pra mim, pra gente poder conversar. Eu pretendo trazer novas resenhas aqui pro canal. Se tem algum livro que você acha que eu deva ler, ou que você gostaria de ver um vídeo comigo contando minha opinião sobre, escreve aqui pra mim também. Se quiser mais vídeos, se inscreve aqui no canal que eu pretendo fazer conforme eu for lendo outros livros, eu vou contando aqui também. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!